Bom dia, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que tem por tema a confiança em Deus e tem por texto base Jeremias capítulo 17, versículo 7, que nos diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias, cujo nome significa Javé, Deus é elevado, foi um profeta nascido em família de sacerdotes na cidade de Anatote. Jeremias profetizou durante 40 anos em dois períodos, pré e pós-exílio, antes do cativeiro babilônico e depois do cativeiro, e dentro, e no meio do cativeiro babilônico. Porém, as autoridades e boa parte do povo hebreu não receberam bem as suas mensagens. Jeremias foi rejeitado, Jeremias foi perseguido, Jeremias foi preso e certa feita Jeremias foi jogado em uma cisterna. Todavia Deus sempre cuida do seu povo e Deus usa então Ebed-Meleque, eunuco etíope, para tirar a Jeremias daquela cisterna. Em seu tempo, o povo judeu foi levado para a Babilônia cativo em 3 levas sucessivas. 606 a.C., onde se iniciou a contagem dos 70 anos do cativeiro, do exílio babilônico e medo-persa. Em 597 a.C., onde Nabucodonosor leva mais 10.000 judeus para a Babilônia. E depois, por último, em 587 a.C. Mas tudo isso, cativeiro babilônico, cativeiro medo-persa, foi consequência da idolatria, da rebeldia do povo hebreu quanto à adoração ao Deus de Israel. No tempo de Jeremias, Israel adorava diversos deuses. Dentre esses, por exemplo, Astarote era a deusa da fertilidade e da guerra, que era adorada por Israel em um culto lascivo. E muitas mulheres de Judá adoravam Astarote com o nome de Rainha dos Céus. Contudo, a rebeldia, a desobediência velada a Deus, quando a pessoa desobedece a Deus, isso lhe traz graves consequências. Um mês após este acontecimento, do povo ir para a Babilônia, Jerusalém é destruída, é incendiada, o templo é destruído totalmente por Nebuzaradã, capitão da guarda de Nabucodonosor. Os que não foram mortos à espada foram levados cativos e os mais pobres do povo ficaram, então, de resto, ali em Jerusalém, ali em Judá. Jeremias predisse que a duração do cativeiro seria de 70 anos. O povo amargou as agruras do cativeiro. Contudo, Nabucodonosor permitiu Jeremias ficar entre o remanescente deixado na Palestina. Vale a pena servir a Deus. Jeremias, cuja primeira profecia levou 15 anos para se cumprir. Ministério não foi reconhecido pelos seus patrícios. Todavia, quando o cativeiro veio, Deus livrou o seu filho, Deus livrou o seu profeta e o abençoou, permitindo que, fazendo que Nabucodonosor permitisse que ele ficasse entre os mais pobres do povo em Judá. Vale a pena, irmão, servir ao nosso Deus. Vale a pena servir a Deus. É no deserto, é no meio da provação, é no meio da luta que Deus nos molda o caráter. Porque esses 70 anos de cativeiro fizeram com que o povo abandonasse a idolatria. Hoje, o povo hebreu pode ser culpado de qualquer outro pecado, mas de idolatria jamais. A idolatria até hoje foi abominada, abolida no meio do povo hebreu. No deserto, é no meio do deserto que Deus nos molda o caráter e Deus forja-nos conforme a sua vontade. Nos Salmos 119, versículo 71, vemos que a aflição é um meio de aprendizagem do crente com relação a Deus. Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Sobre aprendizado em meio às lutas e provações, o apóstolo Paulo assim nos deixa registrado em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. A paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos sem murmurações, sem revolta. Porque, amados em Cristo Jesus, não há desculpa para alguém abandonar a Cristo. Deserto, luta, provação, isto não mata crente lavado, comprado, remido pelo sangue de Cristo. Deserto não mata crente. O que mata crente é a falta de fé, é a falta de esperança, e ele começa então a sentir gosto pelo pecado. Ele começa a ter saudade do Egito e
ele acaba tendo a sua fé morta, minada então pela incredulidade. A paciência, ela é um fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. O termo longânimo também pode ser entendido aqui como paciência. É a paciência, é a longanimidade para se resistir e suportar dificuldades, lutas e provações. A experiência que o apóstolo Paulo falou aqui é a maturidade. A ideia de maturidade, ela vem daquilo que está pronto, que atingiu a sua condição plena, daquilo que é maduro. A maturidade pode ser associada à capacidade de assumir responsabilidades, estar pronto para encarar as lutas e provações de cabeça erguida, em ser adultos e tomar decisões difíceis em meio a lutas e provações, tomar decisões que não vai te prejudicar, mas tomar decisão de continuar adorando, crendo e bendizendo ao nome santo do Senhor. Esperança. A esperança diz respeito às coisas futuras, porém ela abrange muito mais que uma simples vontade ou anseio por algo futuro. Esta esperança consiste numa certeza na alma, uma firme confiança sobre as coisas futuras. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua promessa na minha vida. Quanto ao cativeiro babilônico e a maturidade por este produzido no povo hebreu, podemos ver no fato que o povo hebreu, lá no cativeiro, ele começa a voltar-se para Deus. Lá então surgem as sinagogas e a lei de Israel, a lei de Moisés, a Torá era lida todos os sábados nas sinagogas para que o povo não esquecesse dos mandamentos de Deus. É no deserto que o crente procura a Deus. É no deserto que o crente busca a Deus. É no deserto que o crente louva a Deus. Os mais lindos louvores foram produzidos em meio à dor, deserto e sofrimento. Contudo, amados em Cristo Jesus, ainda que você está agora em meio ao deserto, a dor, o sofrimento, a lutas e provações, eu quero agora liberar uma palavra rema para ti. Está chegando o tempo Kairos de Deus sobre a tua vida. E esse tempo Kairos é um tempo de oportunidade, é um tempo de vitória, de regozijo, em que Deus trará surpresas grandiosas para você. E quem te viu por baixo, te verá por cima. Quem te viu na luta, te verá na vitória. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra na sua vida. Lemos aqui, bendito é um homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. O versículo aqui nos fala de confiança. Sobre confiança, Hebreus vai dizer, capítulo 4, versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. A palavra confiança aqui é parresia, que significa confiança aberta, destemida, coragem entusiástica, audácia e segurança. Irmãos, quem confia em Deus, confia e pronto, acabou. Pode ser a pior luta, ele está tranquilo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa na minha e na sua vida. A fé é confiança, a incredulidade é a retenção da confiança. A fé é a confiança da alma na verdade e no Deus da verdade. Aquele que tem plena confiança no amor de Deus, na expiação de Cristo e em sua providência divina, ele tem paz em Deus. Ele dorme tranquilo, não se preocupa com o dia de amanhã, porque ele sabe, basta a cada dia o seu mal. E se Deus sabe cuidar dos pássaros que não tecem, nem trabalham, nem fiam, muito mais cuidará de mim e de você, que o amamos, que o louvamos, que o adoramos. Porque a vontade dele, conforme Romanos 12:2, é boa, é perfeita e é agradável. E a vontade do nosso Deus é de te exaltar, te abençoar. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes dar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro ao qual eu quero aqui complementar, a qual sonhamos em Cristo Jesus. Amados e amadas em Cristo Jesus, ouse sonhar o sonho de Deus e ouse vencer em Deus. Ouse lutar com Deus e ouse ser próspero e abençoado em Deus. Quem confia em Deus se rende totalmente a Deus. Abraão seguiu as orientações de Deus, mesmo sem saber aonde isso o levaria. Ana esperou o momento perfeito por Deus estipulado, sem saber quando aconteceria. José confiou nos propósitos de Deus, sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela maneira, daquela forma. José não sabia
o porquê de 13 anos de prisão. Mas no final, José, por confiar, crer e esperar em Deus, ele foi abençoado e tornou-se próspero como governador do Egito. Amado, confia em Deus. Amada, crê em Deus. Espere em Deus. Confia nele, porque a vitória é certa para a glória de Jesus. Salmo davídico de confiança é o Salmo 11, versículo 1. No Senhor confio, versículo 5. O Senhor prova o justo, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. E o seu olho e o seu rosto olha para os retos. Deus te contempla, Deus te vê. Fica tranquilo. Pode até ser que Deus está em silêncio sobre a minha e a tua vida, mas fica tranquilo, é no silêncio que Deus está agindo para o nosso bem. Tranquilize-se, acalme o teu coração. Cristo triunfou, não deixou nenhum momento a senda da confiança e da obediência. Ele perseverou na realização da obra que o Pai lhe dera para fazer. Também para nós, a lição prática é confiar e obedecer. Confie em Deus, aleluia, e Ele vai te exaltar. Confie nele e jamais você se decepcionará. Tenha uma semana de bênção, um resto de semana abençoado. Deus te abençoe, você e a família, para a glória de Jesus.